noite, meus amores. Vamos de aula de história? Os primeiros habitantes do Brasil. Esse assunto é o capítulo do 3º ano. Porém, o 4º e o 5º pode assistir também, para a gente relembrar algumas coisinhas. Então, vamos falar dos primeiros habitantes do Brasil. A gente tem uma imagem aí. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Os indígenas. Mas eles chegaram aqui como? Gente, assim como todas as coisas e pessoas, o Brasil, nosso país, também tem um passado. E para a gente estudar o passado do Brasil, nós estudaremos a história do Brasil. A história do Brasil, minha gente, não tem um começo muito preciso, pois a gente conhece pouco dos primeiros moradores dessa terra. Por quê? Porque quando o Brasil foi descoberto assim, né? Quando o povo de Portugal veio para cá, aqui já existiam os índios. Então a gente só tem conhecimento da história dos índios a partir dos portugueses que chegaram aqui no Brasil. Então por isso que a gente diz que essa história, a história do Brasil, não tem um começo certinho, pois a gente conhece pouco dos primeiros moradores dessa terra. O que os cientistas, o que os historiadores sabem é que há mais de 10 mil anos já existiam pessoas aqui, pois foram encontrados muitos vestígios. Lembra daquela aula que eu falei para vocês de fontes históricas? Vestígios é aqueles rastros, tudo aquilo que os índios deixaram aqui, que identificaram que eles já viviam aqui. Então, acontece que a gente descobriu que existia mais de 10 mil anos, já existia pessoas aqui, porque foram encontradas marcas nas paredes, foram encontrados desenhos. Então, os povos nativos das terras que hoje formam o Brasil, os povos nativos, que são povos nativos, tia, os povos que já vivem nessas terras, os povos que já viviam nessas terras. Antes dos portugueses chegarem, eles viviam da caça, da pesca de animais e da coleta de alimentos. Então, como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso a partir das pinturas rupestres. Olha, alguns grupos, eles dominavam a técnica da agricultura e faziam instrumentos de pedra e argila. Haviam grupos que construíam abrigos, outros viviam em cavernas, onde alguns deles deixaram marcas, como as pinturas rupestres. As pinturas rupestres são aquelas pinturas nas cavernas, que os indígenas faziam, que os nativos faziam, para mostrar como era o seu dia a dia. Eles pegavam pedras ou pegavam alguns objetos que pudessem marcar a parede, fazer pintura, colorir, e essas pinturas elas eram fixas ali. Então essas pinturas nas cavernas eram chamadas de pinturas rupestres. E também essas pinturas rupestres são vestígios de que esses homens estiveram aí, de que esses índios já estavam aqui há um bom tempo antes dos portugueses chegarem. Após muitas pesquisas, minha gente, os historiadores descobriram que há mais de 500 anos viveram nessas terras entre 2 e 5 milhões de nativos, que formavam mais de 1000 povos diferentes. Posteriormente, esses povos foram chamados de indígenas. Já pensou, quando os portugueses chegaram aqui, há mais de 500 anos, eles encontraram índios nessa terra, né? E não eram poucos não, viu, gente? Eram mais de 2 milhões de índios, mais de 5 milhões de índios, que eles tinham mais de 1000 povos diferentes, ou seja, mais de 1000 tribos diferentes. E cada tribo dessa, minha gente, tinha um jeito de se comportar, uma cultura, um jeito de viver. Uns viviam da caça, outros viviam só da pesca, uns viviam da coleta de alimentos. Cada um tinha os seus hábitos, as suas pinturas corporais. Então, tudo isso a gente tinha naquela época. Isso quando os portugueses chegaram no Brasil. Os indígenas hoje, minha gente, com o passar dos anos, muitas pessoas de diferentes lugares vieram morar no Brasil, mas ainda há entre nós descendentes dos povos nativos. Os indígenas vivem em cidades, em comunidades nas zonas rurais ou isolados em aldeias, sem contato com outros povos.
Independentemente de onde vivem, as comunidades indígenas procuram preservar a sua história por meio do seu idioma, da religião, da manutenção de tradição e costumes. Vê só, é o que a tia quer dizer. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinham mais de 5 milhões de índios. Porém, os índios, assim como os negros, eles foram feitos de escravos. Tentaram capturar os índios, então muitos morreram, muitos contraíram doenças. Então, em razão disso, é que diminuiu muito a quantidade de índios no Brasil. Então, como eu estava falando para vocês, muitos indígenas morreram. Então, os indígenas hoje, eles vivem em cidades, em comunidades nessas zonas rurais e fazem de tudo para preservar a sua história. Atualmente, há cerca de 250 diferentes grupos indígenas, que falam mais de 150 línguas em quase todo o território brasileiro, cada qual com sua cultura e sua tradição. Então, de 2 milhões, de 5 milhões de indígenas que tinham, gente, hoje a gente só tem o quê, 250 grupos indígenas. Aqueles 2 milhões, lembra que eu falei que formavam 1.000 grupos diferentes? Hoje a gente só tem 250 grupos indígenas diferentes. E esses 250 grupos diferentes falam mais de 150 línguas em quase todo o território brasileiro. E cada grupo desse tem a sua cultura e a sua tradição. Então, vamos lá, minha gente. Vamos de atividade? Há mais de 500 anos, quem eram os nativos das terras que hoje chamamos de Brasil? Bora botar a cabeça para pensar, bora tentar resolver aí, responder isso depois do vídeo da tia? É correto afirmar que os grupos indígenas são iguais? Por quê? Vamos tentar responder isso e amanhã eu vou postar para vocês, postar para a mamãe as respostas, tá certo? Então, tenta responder aí e amanhã eu posto as respostas para a gente confirmar se está certinho ou se está errado, ok? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar à tia pelo zap, tá certo? Posso não responder na mesma hora, mas eu respondo depois. E também, vamos de pesquisa? Vamos fazer uma pesquisa? Vamos ver, aproveitar esse tempo livre que a gente tem, fazer uma pesquisa pelo computador, pelo celular da mamãe? Olha, pesquise se há em seu município, ou em seu estado, ou em sua região, alguma comunidade indígena e registre suas descobertas a seguir. Qual é essa comunidade indígena? O nome da comunidade. Onde eles vivem? Qual a língua materna que eles falam? Qual o número de habitantes e o modo de vida? Amanhã eu também posto para vocês a minha pesquisa sobre essa comunidade indígena, tá certo? Bora lá? Bora tentar? Então fica combinado assim. Sei que o vídeo não tá muito bom, mas é o que a tia sabe fazer, tá certo? Beijo pra vocês, tenham uma boa noite.